e ela dizendo que... É engraçado que ela já chegou dizendo assim, tu acredita em maldição? Uma senhora de uns 66, 67 anos. Aí eu falei assim, acredito? Com certeza eu acredito. Aí ela falou assim, eu acho que eu estou debaixo de uma maldição. Não é mesmo? Mas por que a senhora está debaixo de maldição? Ela falou assim, o senhor acredita em Deus? Eu falei, acredito. Acredito em Deus. Aí ela falou assim, eu sou filha de pastor. E eu, aos meus 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu decidi que eu não queria nunca mais entrar na igreja. E eu falei para Deus, falei, Deus, eu só volto para tua casa quando eu tiver assim, ó. O que ela falou de oração? Daí eu fiquei assim impactado, fiquei olhando para ela assim, e ela falou assim, e agora eu estou ficando cega, com um problema muito sério de vista, e eu estou voltando à casa do Senhor. Eu acho que Deus me castigou agora para mim voltar. Tu acha que eu estou debaixo de uma maldição? Aí eu falei assim, pô, olha só, se eu fosse Deus, eu já tinha te matado antes. Porque por isso que você falou para Deus, filho, eu já tinha te passado o cerol. Pô, tu vai ficar aí 30 anos fazendo só besteira. E ela falou, e eu saí de casa, dentro de um lar cristão, e eu fui para eu fui viver tudo. Ela falou, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu fiz, baguncei o coreto e decidida mesmo em viver essas coisas do mundo. Eu não queria mais contato com a igreja, eu queria contato com o mundo, eu queria viver o mundo e tal. E então, assim, no meu coração, isso é uma maldição muito grande. Eu falei, poxa, realmente, a senhora perdeu um tempo muito grande da vida da senhora, mas isso me mostra que Deus ele não é emocional. Deus ele não age por emoção, ele age por propósito. E ela falando, eu lembrando aquela história do filho pródigo, em que o cara pede, me dá tudo, me dá meu dinheiro, a parte da minha herança, mas, o pai não tinha nem morrido, ele queria herança. Ele pede a herança, Deus, o pai dá a herança para ele, ele gasta tudo, faz tudo, bagunça o coreto, tal, tal, tal. Quando ele se vê, ele está no meio de um chiqueiro, no meio de um lamaçal, e ele com fome, comendo a comida dos porcos. E aí ele se lembra, cara, o meu pai, se eu voltar para a casa do meu pai, pelo menos se ele me der a chance de trabalhar, eu vou ter o que comer. Os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu estou comendo agora. E aí mostra que o nosso Deus, ele não é um Deus emocional. Deus não age por emoção. Deus age por propósito. Quando ele ama, tu vê que ele age tanto por propósito e ele não age por emoção, que ele permitiu que o filho dele, o único filho dele, morresse na cruz, fosse espancado, cuspido, humilhado. Se ele agisse na emoção, não. Na minha emoção, não. No meu filho, vocês não tocam. Mas por ele saber que o propósito é mais importante do que a vida, ele permitiu que Jesus passasse pela cruz por amor a gente, porque ele diz assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu que o propósito da salvação era tão mais forte do que a vida do Filho, que ele entregou a vida do Filho. Então, assim, eu falei para ela assim, eu falei, olha, vamos começar a ver agora a história de outro lado. A senhora mora onde? Ela falou assim, eu moro na Praça Seca. Eu falei, da Praça Seca para cá, quantas clínicas de fisioterapia tem? Só aqui na freguesia deve ter aí pelo menos umas 7, 8.
eu conheço. Aí a senhora cai numa clínica, o nome da clínica é Kairos. A senhora sabe o que significa Kairos? Aí ela, não. Eu falei, tempo de Deus. Você é evangélico? Eu falei assim, eu sou pastor. Você é pastor? Meu Deus do céu! Eu falei, olha o cuidado de Deus com a tua vida. Tu podia ir para qualquer clínica, talvez tu não ouviria o que tu vai ouvir agora. Mas Deus te ama tanto e Ele permitiu que você viesse para esse lugar aqui para você encontrar o descanso para a tua alma, o refrigério para essa questão. E aí ela começou a chorar, a senhora começou a chorar, meu Deus, então não tem maldição não? Eu falei, não. Com o passar do tempo, a nossa saúde vai debilitar, a gente vai ter problema, mas Deus não perdeu o controle. Olha o carinho, o cuidado de Deus de trazer a senhora para esse lugar. Ela, então eu posso esquecer a maldição? Eu falei, você pode esquecer a maldição se você se arrependeu de tudo. E você está voltando de coração a entender que ele sacrificou o filho dele pela senhora. Quando você entende isso, você encontra o perdão de Deus, porque quando você se arrepende, tu não quer voltar às mesmas práticas. A gente passa a ter nojo daquilo que a gente fez de errado. Então, quando tu entra nesse nível, né, a senhora encontrou o perdão de Deus e a senhora encontrou o descanso. Não tem mais uma dívida, tudo já foi pago pelo sangue de Jesus na cruz. Então a senhora é livre. Ele te ama, ele quer uma vida boa para a senhora. Aí, filho, soltou fogos, né? E assim, eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, cara, o problema é um evangelho que passaram para a gente, que ensinaram a gente, que a gente vive debaixo de um jugo, de um peso, cara. E eu queria compartilhar essa palavra, cara. Deus me deu o título. O título é o seguinte: por favor, cumpram a lei do descanso. Vamos abrir Êxodo 20 aí, gente, por favor. Alguém pode ler para a gente aí, Êxodo 20. Êxodo 20. Começar no 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro da tua casa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Continua? Pode ir. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E Segura todo aí, pronto. Tá bom. Então, assim, a gente começar a pensar, aqui foi instituído os 10 mandamentos do Senhor. As 10 leis que eram obrigatórias todo o povo cumprir. É a base da constituição do povo hebreu, de Israel. Né? Então, qual a diferença de um mandamento a um conselho? Essa pergunta eu faço para vocês para a gente começar a pensar junto. Qual a diferença entre conselho e mandamento? Vamos, gente. Mandamento a gente tem que cumprir, né? Assim, a gente tem que seguir. E conselho a gente pode ouvir ou não. Entendeu? Perfeito. É isso. O conselho, você vai seguir se você quiser. Mas o mandamento a gente não tem escolha. A gente precisa seguir, porque se a gente seguir, a gente recebe os direitos desse mandamento, né? Porque a gente está cumprindo o dever. Então a gente recebe as promessas de cada mandamento. Então, alguém aqui, vamos pensar aqui nos mandamentos. Não terás, começa com, não terás outros deuses diante de mim. Não farás escultura. Alguém aqui tem outro Deus, a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso? Como Deus da sua vida? Então a gente está cumprindo, certo? Beleza. Não farás para ti imagem alguma, nem semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, ou não se encurvará a elas. Alguém aqui se encurva a alguma imagem, essas coisas? Vamos cumprindo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aquelas pessoas que juram, fez a besteira, eu juro que nunca fiz, eu não fiz, eu juro que eu não fiz. Está tomando o nome de Deus em vão. A gente também não faz. Aí vamos pular esse agora. Honrar pai e mãe, a gente luta para fazer. Por quê? Porque a gente sabe que é promessa. Para que se prolongue os teus dias na terra. Quer dizer, quer viver muito? Honra pai e mãe. Aqui a Bíblia é clara. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás. Tudo a gente faz. Agora, esse aqui, a gente dificilmente a gente faz ou a gente está conseguindo fazer. Que é o lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vamos agora em Gênesis, capítulo 1. Por favor, para a gente entender o que é o dia do sábado. Capítulo 1, versículo 20. Alguém lê aí para a gente. Gênesis o quê? 19? Gênesis 1, 20. 1, 20. Gênesis 1. Lê aí, Diogo. Deixa eu achar, tô meio perdido ainda. Lá no início da Bíblia, primeiras páginas. É o primeiro. Peraí. Gênesis 1. Um 20, tá. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Pode continuar? Sim. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem,
os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus o abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia, e Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, se sujeitem. Tenham domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus determinado o sétimo dia, a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia, de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Aí. Então, olha só. O quinto dia, Deus cria os animais marinhos. No sexto, ele começa a criar os animais. E no sexto, ele cria o homem, né? O homem plantou alguma coisa para comer? Quem alimentava o homem? Deus que criou, né? Deus. Então Deus cria, né, os alimentos. Olha que coisa, que coordenação, que planejamento. Se ele cria o homem antes de criar os animais, não ia dar certo. Se ele cria o homem antes da comida, não ia dar certo. Então, quando o homem é criado, a comida já está proporcionada por Deus. Deus já tinha dirigido tudo. E ele fala, olha, vocês vão comer isso, pode comer aquilo outro. Tudo eu criei a vossa alimentação. Então, assim, o sétimo dia de Deus, Deus trabalhou. O sétimo dia, ele descansa. E a gente, nesse corre-corre de vida, nessa luta, nessa situação da gente querer resolver a situação do mundo, a situação da nossa vida, a situação de tudo, a gente também não está conseguindo encontrar o descanso do Senhor. A gente não consegue entrar nesse off de apagar e falar assim, agora, esse dia, o momento do descanso. Aí tua mente começa a gritar problema, mas tu tem que resolver isso. Tu tá doente com isso, tu tá doente com aquilo, tu tá com isso, tu tá com aquilo outro, aí tu liga a televisão, só tragédia, morreu não sei quantos, isso e aquilo outro. Existe uma guerra na nossa mente que não permite que a gente entre para esse momento de descanso de Deus. Quando tu descansa, presta atenção nisso, quando a gente descansa em Deus, a gente encontra um lugar que existe saúde emocional. Imagina, tu tá no maior corre-corre, no maior desespero, de repente tu para descansar. Tira problema da mente. Eu não vou pensar em problema hoje. Hoje é meu dia do descanso. Hoje é o dia meu com o meu Senhor. Nada pode me tirar desse momento. O teu corpo, acontece um gerar de saúde emocional, acontece um gerar de saúde física e acontece um gerar de saúde espiritual. Então, a gente está vivendo uma guerra onde a gente não consegue encontrar esse lugar de descanso por tudo.
a física, o mundo espiritual, o mundo emocional, ele está vivendo um conflito de guerra, de tensão tão grande, que a gente não consegue entrar dentro desse dia de descanso. E, gente, é uma lei, não é um conselho que Deus deu. Ele falou, eu fiz vocês, eu criei vocês, e no meu manual, é como se uma televisão, tu compra uma televisão hoje e tu quer mudar as atitudes da televisão. Não, eu não quero mais mudar o canal com um botão de trocar de canal, eu quero apertar o mudo. Não, mas o mudo não muda de canal. Existe um manual, uma regra de quem criou a gente. Ele criou a gente e ele deu o manual. O manual é: encontrem o dia do descanso. E tu vê que o dia de descanso, ele vem antes. Não matarás, não furtarás, não isso. Não. Primeiro vem Deus e segundo, a gente se encontrar nesse dia de descanso. Não farás para ti imagem e semelhança do que há em cima, não adorarás, não terás outros deuses. E o terceiro mandamento aqui, logo de cara: descansem no sétimo dia. Encontrem esse dia de descanso para a vida de vocês. Aí, olha que coisa doida, gente, que como a gente estava falando, a Adriana estava falando, eu fiquei impactado com a palavra de semana passada também, e essa semana aquela palavra gritou muito dentro de mim. Eu acho que eu já preguei ela umas 100 vezes no consultório. E aí, vamos em Êxodo 12. Está um pouquinho à frente aí, Diogo. Gênesis, Êxodo. Êxodo 12. Vamos começar no versículo 13. Desculpa. Vamos começar no versículo 12. 12. A 12 número grande, 12 pequeno? Isso, 12 grande e 12 pequeno. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Continua? Pode ir. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Isso aí. Olha só, cara, que coisa doida. Deus fala que ele vai fazer uma catástrofe na terra, vai matar muita gente, e quem fez? O Senhor. Deus fala, olha, essa noite eu vou vir e vou executar todos os primogênitos. Então, assim, vamos dar um exemplo. Numa família que tinha lá o avô, o filho e o neto. Só vai ficar o avô, porque o filho é primogênito e o filho do filho é primogênito. Morreriam 2. Numa casa que a geração tivesse até a 4ª, aquele bisavô perderia 3. Olha quanta gente que morreu. A gente leu na semana passada que Faraó lamenta e chora de um pranto de muita dor, por tamanha a catástrofe que passou no povo do Egito. Mas aí me vem Deus. Olha que coisa doida, gente, que a gente precisa entender. Me vem Deus, e Deus fala assim, e vocês? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar o cordeiro, sacrifiquem o cordeiro, peguem o sangue do cordeiro, passa nos umbrais das portas, vão jantar. Aí, gente. Vão jantar. Enquanto o anjo da morte estava passando,
o povo de Israel estava jantando. O Senhor está falando assim, encontrem um lugar de descanso agora, porque essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. A gente precisa entender que a gente tá vivendo um tempo onde a gente ainda não entendeu o propósito de Deus no coronavírus. O coronavírus não vem da parte do inferno, não. Não é uma maldição, não é uma situação demoníaca, satânica. Porque se fosse, Deus já tinha cessado. As pessoas acham que existe guerra espiritual, onde Deus luta contra o inferno. Só que, gente, presta atenção, não existe essa guerra espiritual. Não sei se vocês lembram, quando a Bíblia conta a passagem do endemoniado de Gadareno. O cara está no corpo dele com uma legião de aproximadamente 6.000 demônios. 6.000 demônios. Quando ele vê Jesus de longe, a primeira coisa que ele faz, ele se prostra diante de Jesus. Aquela legião abaixa a cabeça e se prostra. Presta atenção, se é uma guerra espiritual, o que os demônios tinham que fazer ali, vendo Jesus? Meu irmão, pegar pedaço de pau, pegar pedra e, vá começar a atacar em Jesus, porque é uma guerra. Não existe essa guerra. Existe um controle de Deus. Deus é soberano. Deus, ele é uma potência, ele é único. Ele não divide a glória dele com o outro. Então não existe essa guerra espiritual entre... Não. Existe Deus e a sua vontade, o propósito. E aí a gente pega outro lance também. Quando a Bíblia diz no livro de Jó que os filhos de Deus se apresentavam a Deus e com eles veio Satanás. Quer dizer, algumas pessoas morreram, foram se apresentar a Deus, com eles vieram junto Satanás. E aí Deus pergunta para ele, fala assim, Satanás, de onde tu vem? Satanás fala assim, eu venho de rodear a terra. Mas espera aí, se existe uma guerra espiritual, deixa eu só carregar aqui meu computador que está caindo. Não cai, não. Foi. Então, se existe uma guerra espiritual, quando ele chegou para se apresentar diante de Deus, que Deus falou assim, Satanás, de onde tu tem vindo? Ele ia falar o quê? Eu te devo alguma satisfação? Eu te devo alguma palavra? Eu estou aqui para lutar contra você, não é para te prestar relatórios. E olha o que acontece. Ele vai e fala assim, eu venho de rodear a terra. E aí Deus vai lá e fala assim, tu tem visto o meu servo Jó? Infiel, justo, íntegro, que se afasta do mal, que na terra não há nenhum como ele? Tenho visto. Mas ele é tudo isso porque tu dá tudo a ele. Permite que eu toque nele, aí ele pede a permissão a Deus. Gente, então não existe uma guerra. Existe uma vontade do Senhor. Então por que a gente entra em deserto? A gente tem a mania de quando a gente entra num deserto, a gente repreende o inferno. Em nome de Jesus, cessa agora, para agora. Peraí. O deserto na nossa vida, vamos lembrar lá que a gente estudou em Mateus, quando Jesus acaba de ser batizado, quem é que leva Jesus para o deserto? Foi Satanás? Quem foi? Pode responder aí, gente. Espírito Santo. Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, que leva ele para o deserto. Aí levou ele para o deserto para quê? Para provar ele, tentar ele. A tentação, então, o nosso deserto que a gente passa, ele não sai do controle de Deus. Deus simplesmente quer saber quem você é e quem eu sou. Então, na verdade, Satanás, ele cumpre propósito de Deus, cara.
ele passa a ser um carteiro de Jesus. Aí, pode ir lá, faz o que tu tiver de fazer. Tu quer me provar que ele é ruim, mas eu quero mostrar para mim mesmo, não é para você não. E eu sei quem ele é. Então, o deserto na nossa vida, a gente para ver quem levou. Deus dá sonhos para um garoto de 17 anos e fala para o garoto de 17 anos, olha, eu vou te exaltar. As pessoas vão vir até você, teus irmãos vão se dobrar o joelho perante você. O pai e a mãe teu vai dobrar o joelho perante você, porque eu te escolhi para te exaltar. José. Aí, numa noite, o garoto dorme como filho querido de Jacó. No dia seguinte, o pai dele fala assim, filho, vai lá ver onde estão teus irmãos. Ele era um garoto obediente. Vai lá ver onde estão teus irmãos. Traz notícia dos teus irmãos para mim. O garoto vai. E no meio do caminho, o garoto se perde no deserto. A Bíblia diz assim, e um homem vê José errante no caminho e acha José. Quer dizer, um homem achou ele do nada. E esse cara vai falar assim, o que tu tá perdido aqui, jovem? Ele fala, olha, eu vim procurar, meu pai me pediu para ver meus irmãos e eu me perdi. Aquele homem podia falar assim, olha, não vi ninguém não. José ia fazer o quê? Virar as costas e ir embora. Pai, procurei tudo, não achei. Aquele homem fala assim, um grupo de pastores, eles mesmos, eles foram para lá. Quando José chega na que os irmãos veem, lá, já vem fazer fofoca, já vem falar lá para o nosso pai. Vamos pegar ele, a gente bate nele e mata ele aqui. Aí, mas Deus não tem o controle de tudo? Será que Deus nesse momento piscou, deu uma cochilada? A gente precisa confiar na Bíblia. A Bíblia diz que o guarda de Israel não pisca, não cochila. Ele não tira nem cochilo de segundos. O nosso Deus é um Deus que ele não dorme. Então, assim, o garoto vai, chega no deserto, os irmãos pegam e iam matar ele. Aí não, mata não. A gente bate e vende ele. O garoto sai com 17 anos da casa do pai, vendido como escravo, faz tudo certo lá na casa de Potifar, ao ponto em que o cara fala assim, cara, eu confio mais em você do que em mim. Aí a mulher lá tarada vem tarar ele à noite, o moleque foge, longe de mim fazer tal coisa, não é contra o teu marido não, é contra o meu Deus. Olha o nível desse garoto para Deus. Contra o meu Deus, longe de mim fazer tal coisas. E aí, fazendo certo, ele vai parar lá dentro da prisão, cara. Mas espera aí, e cadê o Deus que a gente serve que não melhorou as coisas para ele? Lá na prisão, ele continua fazendo certo. De repente, vem o padeiro e o copeiro foram sentenciados por Faraó. Um deles tentou matar Faraó. E aí o garoto interpreta o sonho. Até o ponto de, com quase 40 anos, ele foi exaltado e levantado governador do Egito. Espera aí. O deserto do garoto não foi um deserto de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Dos 17 aos 40, 23 anos. Sofrendo ali com o Senhor. Então, o deserto na nossa vida é para mostrar quem nós somos e para produzir em nós verdades em Deus. O deserto, então, não é uma maldição. Não. O deserto é uma escola. Vai ser um lugar de ensinamento, de uma promoção da tua vida, aquilo que Deus desejou para você. E o que Deus falou lá para ele? Tu será grande. José, abaixo de Faraó, era o primeiro. José mandava e desmandava no Egito. Quando os irmãos chegam, eles têm que se ajoelhar diante de José. Mas se ele não tivesse passado no deserto, ele não se formaria quem Deus queria que ele se formasse. Então, gente, nada sai do controle de Deus. Eu volto a falar isso para vocês.
A gente precisa descansar e acreditar nessa palavra, em quem Deus é para a gente, em que a Bíblia diz para a gente, e a gente vai encontrar um lugar de descanso. Vamos lá. Vamos lá em Êxodo, vamos manter agora o Êxodo 12. Vamos no versículo 37. Qual? O povo de Êxodo 12, 37. O povo de Israel, que a gente, antes de vocês lerem, presta atenção aqui, não olha para a Bíblia agora não. Quantas pessoas vocês acreditam que saíram de dentro de Israel? São as pessoas que vão atravessar o Mar Vermelho. Quantas pessoas vocês acham, mais ou menos? Ah, tu falou isso na última vez. Milhões. Milhões. 5 milhões? 6 milhões? 40. Vamos, lê aí, ó. Vamos ler aí. Agora, isso é bom para marcar a gente. Êxodo 12, 37. Lê aí. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Segura aí. Então, só de homens, homens varões, homens já prontos. Eram quantos? 600 mil. 600 mil. Bota aí cada um com uma mulher. Para quanto? 12. 1.200.000. 1.200.000, mais as crianças. Aproximadamente quanto mais ou menos aí, na cabeça da gente aí? Pra gente formar sei lá, um o povo número. fazia filho pra caraca. Tudo isso passou pelo mar? Tudo isso, Diogo. Caramba. Deve ter Vamos passado botar aí mais 3 milhões. Fora Vamos os botar em animais. média. Vamos botar em média aí. 1 milhão por baixo. 1.500.000 pessoas. Caraca. Agora, olha o que essas pessoas viram, gente. Olha isso. Êxodo 12, Êxodo 13, 17. Vamos lá. Lê aí, Adriana. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou para o caminho da terra dos filisteus, que estavam mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo. Portanto, havia este extremamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazeis, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote. Assim partiram de Sucote e acompanharam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha isso. Tu imagina, indo atravessar um deserto em cima de você, mas não é de você somente, é em cima de 1.500.000 pessoas. Uma nuvem cobria para deixar o ambiente fresquinho de dia. Tu ia andando, aquela sombra sobre a cabeça do povo, o povo marchando. À noite começava a escurecer, a nuvem ia se desintegrando, ia formando à frente uma coluna de fogo, para aquecer o povo e para espantar animais. Olha que Deus é esse que nós temos.
É o Deus que produziu fruto para Adão sem que Adão plantasse nada, e é o Deus que protege o povo dele de dia e de noite. Esse é o nosso Deus. Agora vamos em... Se a gente se concentrasse se a gente se concentrasse, né, focasse nisso, que realmente reconhecesse isso, a gente não precisava nem temer, né? Somente confiar e descansar, né? É isso aí, Adriana. É exatamente isso. A gente se Deus concentra me trouxe muito essa palavra. Amém. Agora, Êxodo 14. Mas, Alexandre, o dia a dia é tão punk que a gente acaba dispersando esse sentimento, né? Que é uma cobrança enorme dentro de você, dentro do trabalho, dentro disso. Tu vai no mercado, tudo muito caro, e tudo gera em torno do dinheiro. E aí a gente acaba realmente se desprendendo dessa situação. Mesmo que a gente lá no fundo entenda que confia, porra, mas tu fala, mas eu tenho que gerar, eu tenho que fazer. E aí tu acaba fazendo o teu querer. Então, mas por quê? Porque a gente vive fazendo, mas a gente não para no descanso. O que Deus está falando para a gente é a gente para da ansiedade, para das guerras internas, para um pouco para descansar. Tem coisas que Deus não está conseguindo fazer por você, por mim, sabe por quê? Porque a gente está mais agitado do que as coisas. É verdade. Aí Deus, cara, tu tá com o controle na tua mão, descansa. Pega o controle e entrega para Deus, Senhor, eu vou descansar. Não aguento, não tá dando, tá difícil, tá luta. Vamos descansar. É mandamento, não é? O problema é que a gente segue todos os mandamentos, mas o mandamento da lei do descanso a gente não segue. Aí, olha isso, vamos em Êxodo 14 agora. Êxodo 14, do 10 ao 15. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que não fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estais quietos e vedes o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Continua? Vai, fecha no 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Aí, olha só, o povo tinha... Gente, olha isso, cara. O povo tinha acabado de caminhar com a coluna de fogo na frente e com a nuvem de dia em cima. Cara, tu imagina a gente aqui, vivendo esse dia. Irmão, ia ser uma coisa espetacular, tu vê aquela coluna, eu ia querer até chegar perto. Meu Deus, que isso, cara? Essa nuvem que não sai de cima da gente, que protege a gente. Cara, Deus, ele é soberano, ele é forte demais, ele é tudo. O povo não. O povo vira para Moisés e diz assim: por que tu nos tirou do Egito? A gente não falou que era melhor a gente ser escravo no Egito e morrer lá? Não era melhor a gente viver lá do que a gente passar esse sofrimento aqui? E aí Moisés fala para ele assim, ó: aquietai-vos, descansa, entra na lei do descanso, para de vocês ficarem se movimentando, agitando, gritando, murmurando, aquieta tua alma, e vede o livramento do Senhor, e hoje, o que hoje vede, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Qual é o nosso trabalho, então? Ficar calado e descansar. É a Bíblia que está dizendo isso para a gente.
A gente precisa encontrar esse lugar de descanso, gente. Um lugar, vê se não parece muito com os dias de hoje, uma catástrofe no mundo acontecendo. Cara, morrendo gente aí, só no Brasil, 350 mil pessoas, e a gente está aqui vivo. Mas por que a gente está vivo? Pô, somos melhores do que os outros? Não. Deus tem um controle. O coronavírus, ele está vindo para cumprir um propósito de Deus. Ele tem o controle na mão dele. Só vai morrer quem Deus permitir. Ah, Alexandre, e se tu pegar e morrer? É porque chegou meu tempo. Salmo 139 diz que todos os dias da minha vida estão escritos na palma da mão do Senhor. Eu já nasci com um tempo para entrar nessa terra e eu já tenho estabelecido por ele o tempo de sair. Então, se um de nós aqui, a gente consegue mudar o que a gente não consegue ver, eu vou dar um exemplo. Se um ladrão entrar na tua casa, você pode defender a tua casa? Sim. Um ladrão físico, uma pessoa, pulou o muro da tua casa e entrou. Na mão. Só se você tiver uma arma, tiver alguma coisa, né? Imagina o cara na mão, querendo furtar alguma coisa assim. Filho, tu vai partir para cima do cara e tu não quer saber. Tu pode defender. Pô, entrou uma raposa dentro da tua casa, uma cobra. Tu pode matar a cobra? Pode. Mas e aquilo que a gente não pode ver? Alguém vê o vírus? Que arma, então, que a gente vai lutar? Confiar em Deus, cara. É uma guerra que a gente não consegue ver, não consegue lutar. Então, o que a gente precisa fazer? Aquietar e saber que é o Senhor que vai pelejar por nós. Amém. A Bíblia que está falando aqui. Na verdade, esse versículo 3 aí, que diz, né? Moisés, porém, disse ao povo, não temas, Estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos farás. Isso aqui mostra mesmo a fé de Moisés, né? Que é para descansar e deixar Deus agir, né? Olha, tem um trecho que é até um louvor que diz assim, ó, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Então, qual é o grande problema da gente? Que a gente não confia da forma que a gente precisava confiar. Porque só descansa, Adriana, quem confia. É verdade. E isso a gente lutar mesmo contra a gente mesmo para poder ter isso. Né? Isso que eu acho o pior problema de tudo nisso é lutar contra o nosso eu e contra a nossa carne. Esse é o grande problema, que tudo pra gente... A mente sabota também, né? A mente, ela é uma bicha desgraçada, né? Ela faz... Tu sabe o certo, mas o capetinho do mal fica aqui, ó. Mas aí você consegue controlar. A sua mente você consegue controlar. O negócio é você lutar contra o teu eu. É difícil, mas é isso que Deus quer, descansar e confiar nele. Eu tô na dificuldade de controlar minha mente. Eu também... Cara, minha mente não para. Não para. Então, gente, olha só. A gente está vivendo uma guerra na mente, cara. A guerra não está só biológica, não. Existe uma guerra na mente e Deus está querendo o que da gente? Que a gente consiga entrar nesse plano de confiança nele. E aí, gente, a gente precisa ligar o off na gente. E como é que é ligar o off? Esses dias eu falei para uma paciente minha, eu falei assim, você consegue mudar tudo? Eu vou dar um exemplo. A minha irmã botou a Brenda na escola. A Brenda está livre de cair e quebrar a perna? Não. Assim, aqui mesmo, descer para ir para o parquinho, sei lá. Não tem. Tu está entendendo? Então, aonde a gente precisa entrar? Dentro do confiar em Deus. Olha como é que fica fácil servir a Deus. Olha só, gente. A gente, com todos os nossos problemas, com todas as nossas lutas, a gente marcar o sangue do Cordeiro
na nossa vida. Vamos pensar que a nossa vida é a nossa casa. Como é que a gente marca, então, a nossa vida com o sangue do Cordeiro? Eu falei para ela, a senhora vai fazer o seguinte agora, a senhora vai orar e vai falar assim, Senhor, não consigo resolver o problema do coronavírus, eu não consigo resolver situações da minha vida, não consigo resolver situações da vida dos meus filhos, da vida da minha família. Senhor, eu não consigo. Então, eu vou pegar esse pacote de problema aqui, que o Senhor está vendo, e eu estou entregando ele para o Senhor. Eu vou descansar, porque hoje é o dia do meu descanso em Ti. Estou te entregando esse pacote. O problema agora é do Senhor, está com o Senhor. Quando a gente faz isso, a gente consegue entrar no off e descansar como a gente precisa descansar. Por quê? Porque o problema não é mais nosso, é dele. Quem é que vai pelejar a guerra? É ele. O que a gente precisa fazer, então? Se aquietar e calar, entra no off. Porque o problema já não está com ele. Aí, quando a mente da gente começar a gritar, pô, vai faltar isso, essa conta não vai pagar, isso não dá, isso é aquilo outro, tu fala para tua mente assim, olha só, vai lá e corre atrás com Jesus. Porque o problema está com ele agora. A bola está com ele, não está comigo. Vai lá e questiona, briga com ele lá. O problema já foi embora, não é mais meu. A gente vai viver um tempo de paz, onde a gente vai restabelecer saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Precisamos ir para a lei, é uma lei o descanso. A gente descansa quando a gente está em Deus e confia em Deus. E vamos abrir agora uma palavra que marcou. Eu tenho muita dificuldade disso, te juro. Não, mas é praticar. Vou dar um exemplo. Tu falou uma coisa aí da lei, né? Vamos dar um exemplo. O cara que é mulherengo ao extremo, o cara se converte. O mandamento está dizendo aqui para ele: não adulterarás, não cobiçarás mulher do próximo. Aí, se esse cara, que ele é muito mulherengo de natureza, esse cara vai ter dificuldade de cumprir isso? Vai, lógico. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que lutar para cumprir. Não, entendeu? sim. Mas é fogo, né? Caramba, isso aí pra mim é muito tipo, nossa. Olha Colossenses 2, que aí a gente vai falar aquela coisa que a gente comentou do novo, do velho, aprontar para o novo. Colossenses 2, 16. Lá atrás, Diogo. Vai em Apocalipse, Diogo, e vem voltando. Fica mais perto. Tá, o último agora. Colossenses 12. A gente te espera. Tem Colossenses 12, não. Oh, desculpa. Colossenses 2. Acho melhor você ainda aí, cara, que eu tenho uma dificuldade de achar. É Coríntios? Não, é bem mais? Isso, depois. Passa por Coríntios, tu tá perto. Coríntios, Efésios. Não, vem Romanos. Aí, Filipenses e Colossenses. Atos? Não. Vem Atos passa mais, vai mais para frente. Atos, João. Não, pro outro lado, volta. Atos. Volta bem. Ué, não tem no meu não, hein? É que ele, às vezes, cara, Colossenses é terrível. Tem hora que ele se esconde, cara. Atos, Romanos. Vai mais. Coríntios. Coríntios, vai mais. Se tu me deu a Bíblia que não tem, Alexandre. Gálatas, Efésios. Achei. É livro Filipenses, pequeno, Colossenses. é livro pequeno, é 2 páginas você acaba. É verdade, por isso, então. Colossenses 2. 2 o quê? Vamos ler o 16 e o 17.
Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, voltamos a falar aquilo do Velho Testamento, quando diz aqui, ó, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa, são tudo festas e tradições do Velho Testamento. Mas ele aponta, ó, porque tudo isso são sombras das coisas que haviam de vir. Então é aquilo, se é sombra, ele só aponta. A gente vai chegar agora aquilo que o Velho Testamento apontava, que é o Novo Testamento. Então vamos para o Novo. Mateus 11, 28 e 30. Agora tu volta, Diogo. Ah, mas a gente já estava no Novo Testamento, né? Se for Já Mateus. estamos no Novo. Então, aí a gente... O Velho, então, né? Não, a gente continua no Novo. É porque lá a parte de Êxodo e de Gênesis era o Velho. Agora a gente vai ver o que Jesus fala sobre isso. Em Mateus. Achei já. Mateus 11. Todo mundo achou? Amém. Isso. Mateus 11 o quê? Vamos começar no 12. Do 12. 12 e 1, vai. Do 1 ao 13. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E os que usam de força... Ué, Mateus o quê? 11? 12 e 1, desculpa. Eu tô, Não. desculpa. Eu tô no 11 e 12. Então, 12, 1. 12 e 1. Por aquele tempo, num sábado, é isso? Isso. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Segura aí. Jesus... Então, eles estão apontando para o Velho Testamento, certo? Dizendo que não podia trabalhar no sábado. Então, eles apontam para lá, tipo, a lei diz isso. Aí, nesse sábado, os discípulos com fome começaram a tirar espiga e comer. Quer dizer, trabalhar para comer no sábado. Aí vai lá. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Comeu, como entrou na casa de Deus, e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito a comer, nem a ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocente, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Segura aí. Olha isso, gente, é muito forte. Jesus está dizendo para ele assim, vocês ainda não entenderam. O sábado sou eu. O sábado é quem? Lá no Velho Testamento, o que era o sexto dia? O sétimo dia, o sábado? Descanso. Dia de descanso. Olha como é que isso é forte. Então, o sábado é o dia de descanso. Não se podia trabalhar, isso e aquilo outro. E aí Jesus declara aqui, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Sou eu que domino o sábado. O sábado sou eu. Aí segue aí agora. Tendo Jesus agora, saído dali, olha esse detalhe. Tendo Jesus É o saído 9. dali, tendo Jesus saindo dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado estar caindo numa cova, e não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, ele foi restaurado e ficou sã como a outra. Mas os fariseus saindo dali, conspiravam contra ele. Não, fecha aí. Procurando ver como matariam. Não, fechou.
Olha o que acontece aqui. Jesus chega no sábado, né? E ele vai dali, ó, Jesus partindo dali, entrou na sinagoga. Jesus vai para dentro do templo da lei. E vai para a igreja da época, para o templo. Porque lá o ensinamento era que não se podia fazer nada no sábado. Aí Jesus chega dentro da igreja, para a gente poder entender, chega dentro da igreja no sábado, que não se podia fazer nada, e tem um homem com a mão doente, a mão mirrada. Aí Jesus vai lá, aí pega um homem e fala assim, ó, é lícito curar ele no sábado? Jesus vai e cura. Muitos interpretaram como se Jesus estivesse querendo quebrar a lei. Só que Jesus ele não quebrou a lei. Jesus já tinha declarado antes, eu sou o sábado. E se ele veio a mim, eu curo, porque o sábado sou eu. Agora vamos em Mateus 11. Fariseu era um povo que não acreditava nele? Por isso que falava fariseu eram pessoas estudiosas da palavra, Diogo. Entendiam muito da lei. A lei é de Gênesis até Malaquias. Eram caras que entendiam a lei. Só que eram caras que tinham deturpado a lei para o seu favor também. Então, era aquela pessoa que, assim, entendia a Constituição, mas eu faço o jeitinho para me dar bem. Entendi. Não eram qualquer pessoa, não. Eram pessoas que entendiam. E eles queriam provar que Jesus não era Jesus. Não era o Messias, o Salvador. Eles sabiam das leis que a gente leu, né? No início, né? Eles sabiam das leis que a gente leu lá no início. Aí falavam, isso aqui não é, ó. Tá falando, mas tá indo contra a lei. Isso aí. É mais ou menos essa ideia aí mesmo. Então, eles vêm para Jesus para questionar Jesus, mas tu sabe que tu não... Se tu fosse o Messias mesmo, tu não podia curar no sábado. E aí, Jesus pega aquela seta que vem lá do Velho Testamento, onde no sábado é o lugar de descanso. Olha o que ele diz em Mateus 11, 28. Leia. 28 ao 30. Acho melhor alguém ler, porque a minha internet está meio ruim, tá congelando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, olha isso. Jesus está declarando assim, ele declarou antes, porque vim a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas sobre vós o meu jugo. A gente precisa trocar esse jugo. Se tu tá com um jugo pesado sobre as tuas costas, de dor, de ansiedade, de pânico, seja lá o que for, a gente precisa trocar com Jesus. Pega o teu fardo, entrega para Jesus e pega o dele. O fardo dele é leve, o fardo dele é suave, o fardo dele traz paz a gente. E a gente consegue encontrar esse lugar de descanso no sábado. E o que aconteceu com esse homem aqui? Esse homem vem doente. Por ele ter encontrado com Jesus na sinagoga, na igreja, ele encontrou o descanso e ele encontrou a cura para a vida dele. E sem querer, ele encontrou a paz para ele, a cura, através de simplesmente ele ter se encontrado com Jesus. Então, lá no Velho Testamento, quando Moisés fala, aquietai-vos, sabeis que o Senhor vai pelejar por vós, a gente precisa juntar o velho com o novo e entender que Jesus hoje é o nosso sábado. Então a gente só precisa entregar os nossos problemas a Ele. Entregou, descansa, confia. Senhor, eu estou entregando os meus problemas nas tuas mãos. Eu não tenho como resolver, eu não tenho como nem mais pensar nisso, porque isso está me trazendo tristeza, dor, ansiedade, Deus. Mas eu quero trocar o meu jugo, Pai. Pega agora os meus problemas
Entrega para mim o teu jugo que é leve e suave, porque eu quero encontrar descanso e paz para minha alma. E a gente começa a viver o descansar da lei, o descansar de Jesus. Mateus 23, abre aí Mateus 23, que a gente vai entender essa declaração aqui, ela marcou muito para mim. E olha o que Deus lhe declara, Jesus falando do desejo do Pai. E aí, gente, Mateus 23, 37. Pode ler. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Segura aí. Olha a declaração de Jesus para o povo. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? O desejo de Deus é que a gente seja reunido como pintinho, gente, debaixo das asas. O problema é que a gente não quer. A gente luta. O pintinho debaixo das asas, eles estão aonde? Protegido. Protegido. Mas o quê? O lugar é ruim ou bom? Bom. Confortável. Confortável, um lugar de descanso. Lugar de descanso. Olha o desejo de Deus para a gente. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, quer dizer, o povo de Israel, como a galinha ajunta os seus pintinhos. E outra coisa aqui. Quem é que guerreia a luta dos pintinhos? São os pintinhos? Uma galinha. Tu tá entendendo? Olha o que Moisés falou lá atrás. Aquietai-vos, porque o Senhor pelejará por vocês. Aí Jesus declara aqui no Novo Testamento: o desejo do meu coração é colocar vocês debaixo das minhas asas. Uma galinha protege os pintinhos. Eu quero assumir a vida de vocês e proteger vocês. E qual é o esforço da gente, então? Ficar embaixo. Ficar embaixo. Tu está entendendo? O Senhor está chamando a gente hoje para entrar para esse lugar de descanso. Vem para esse lugar debaixo das asas, debaixo do descanso. Tira de vocês o jugo, essa guerra, meu Deus, vou morrer, não vou morrer, sou eu a minha senha. Gente, a gente precisa encontrar esse lugar de descanso em Deus. E quando tu descansa em Deus, filho, a hora que a galinha levanta um pouquinho, a gente está brigando, está brincando. Se alegra um pintinho com o outro e está ali, não sei o quê. A hora que a galinha chama para debaixo, a gente vai para debaixo para a noite. A gente descansar, ter um sono tranquilo, quentinho. A gente precisa entender que o desejo de Deus é que a gente seja só esses pintinhos. Amém. É só isso. Então, aonde está o grande problema da história? E nós? Vamos ver se isso é verdade. Entra em Gênesis 3, capítulo 19. Primeiro livro lá, Diogo, de novo. Gênesis 3 conta a história do erro de Adão, né? E aqui Deus vai dar uma chamada, uma declaração, né? Uma parte da declaração que Deus deu para Adão depois que ele errou. Vamos ler aí, 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome Só de isso, sua... só isso. Então, o que aconteceu aqui? Adão, para ele achar que ele já era um pouquinho mais do que ele era, porque Adão recebeu
o direito de governar os animais, dar nome aos animais, porque Deus liberou um pouquinho, uma gotinha de autoridade sobre a vida de Adão. Adão achou que ele podia resolver tudo. E a gente é isso. Às vezes Deus dá um pouquinho para a gente, Deus dá um salário, Deus dá um emprego, Deus dá uma coisa, a gente acha que a gente pode resolver tudo. E a gente sai da dependência de Deus e a gente entra para a nossa dependência, para a nossa guerra, para a nossa luta, para as nossas vitórias, onde quem quer pelejar por nós é o Senhor. Então, o que a gente precisa entender hoje? E Deus falou muito forte ao meu coração. Alexandre, tu precisa entender que tu é barro. Simplesmente isso. Você é barro. E um dia, tu já vai voltar para ser barro de novo. Nesse período que tu está na Terra, tu vai trabalhar, tu vai fazer, tu vai lutar, sim. Paulo disse lá, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, ele lutou, ele batalhou, beleza. Só que não esqueça nunca que eu sou o teu descanso. Existe uma lei que não é conselho. Descanse em mim. Toca o teu fardo comigo. Pega o meu que é leve, suave, e deixa o teu comigo, porque eu vou guerrear as guerras de vocês. E você, o que tu faz? Descansa e janta. Janta, se alimenta, se alegra, porque Deus é o Deus que está conduzindo tudo. Amém. O que a Bíblia diz, a gente ainda vai entrar aí. Se Deus quiser, já acontece o arrebatamento, já foi. Mas vão ter dias piores. Mas até nisso o Senhor vai nos guardar. A gente não pode ser comparado com o justo. Ah, mas e aí? Então, você pegou o coronavírus, Alexandre, morreu. É a vontade de Deus. Amém. Eu sou barro. O que não posso é eu morrer antes da minha senha chegar. Porque eu entrei em parafuso, eu infartei, Não. Se está determinado, eu vou descansar. E amanhã? Se não chegou o dia, Senhor, obrigado por mais um dia. Mas se tu pegar o coronavírus e morrer e não tiver direito, babou, né? Não tiver direito? Não tiver seguindo a palavra de Deus, morreu, o coronavírus morreu. Aí é o inferno? Inferno. Aí chora. Então tá mais Chora, perto. não. O coronavírus tá aí, então tem que correr. Não é mais tempo de brincar, né? E vocês lembram, quando a gente leu lá na semana passada, Êxodo, que fala assim, para a gente comer o cordeiro com as roupas vestidas, com sapato nos pés, com vestido e com cinto no lombo, quer dizer, fazendo para os dias de hoje. É referência a Efésios 6, né? Tá preparado? Estáis preparados, lá em Efésios 6, que diz, estáis preparados com a couraça da justiça, com toda a vestimenta, que é a nossa armadura, né? É isso aí. Não, porque nesse tempo, é assim, vocês não sabem que dia que vocês vão. Então, como um cordeiro, quem é o cordeiro? O nosso descanso, a nossa paz. Se alimentam dele, mas se alimentam preparados. Porque a gente não sabe o dia que a gente vai partir. Lá em Êxodo, foi a libertação do povo de Israel cativo. E foi naquela madrugada que eles choraram e falaram, ó, vai embora, mete o pé agora. Então eles já estavam prontos para partir. E hoje? Hoje, se o Senhor arrebatar hoje à noite, a gente está pronto para partir. Porque a gente está no descanso dele, preparado com o nosso cinto, com a nossa sandália nos pés, e vai viver uma nova terra, um novo céu. Então a gente precisa, descansar. Encontrem, a minha oração hoje é que, assim como eu tenho encontrado esse lugar de descanso em Deus, que vocês também descansem. Acho que assim você fica até mais leve, né? Porque eu começo a tossir, eu já tô achando já... Minha cabeça tá ficando maluca, coronavírus. Tossi, espirrei, já era. Acho que tu fica mais leve assim, né? Isso! Aí fecha a palavra que Jesus disse, o meu fardo é leve e suave. A gente sai de uma vida de peso e a gente passa por uma vida... Cara, eu não posso mudar nada que foi determinado, porque Ele é o Senhor.
Gente, o coronavírus está cumprindo um propósito de trazer Deus para o centro da igreja de novo. Amém. A igreja... Abre lá, gente, eu não ia falar isso não, mas abre lá. Apocalipse. Último livro, Diogo. Já foi. Adriana, vai abrir em Apocalipse 2:1. Não, só o título que tu vai ver. Tu não vai nem ler o versículo, o título em cima, Adriana. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja do Efésio. Igreja de Éfeso. Éfeso. Vamos ler. 2:1. Éfeso. Apocalipse 2:1. Só o título. Pode ler embaixo para a gente ter uma noção do que a gente vai falar. 1. É. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aqueles que têm à sua destra as 7 estrelas, que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando eu, brevemente a ti, virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Continua. Isso, grava, segura aí. Agora, Diogo, lê só o título do 8 aí embaixo. Do 8? Ao anjo da igreja. Não, o título em cima. Carta à igreja em Esmirna. Ó, carta à igreja em Esmirna. Fernanda, do 12. Aí o título. A mulher e o dragão. Não. Apocalipse 2:12, Nana. 2:12? Apocalipse 2:12? E o anjo da igreja que está em... terceira carta à igreja de Pérgamo. Isso. André, do 18. O título. Xande, repete aí que eu tava aqui acompanhando outra coisa em paralelo ouvindo. Pô, vê Apocalipse 2:18. Qual é o título da tua Bíblia? Apocalipse 2:18. Bem... Calma aí que eu vou ter que procurar aqui, meu amigo. Então, deixa eu falando aqui. Fala aí. 2:18. Quarta igreja de Tiatira. Tiatira. A próxima, mensagem 3:1. Mensagem à igreja de Sardes. 3:7. Mensagem à Filadélfia. A sétima igreja, mensagem à Laodiceia. Para alguns teólogos, gente, isso aqui são, através do período de tempo, é a igreja daquele momento. Então, se isso for verdade, a Adriana leu que a primeira igreja formada em Atos dos Apóstolos foi a igreja de Éfeso. E aí, olha as características daquela igreja primitiva. Pensa as tuas obras, o teu trabalho como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que assim mesmo se declararam apóstolos e não são,
e os achaste mentirosos. Olha o nível da igreja. A igreja julgou e entendeu que aqueles mentirosos não eram apóstolos. Tem perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha como é que a igreja era uma igreja conhecedora da palavra, ativa, perseverante. O único detalhe que Deus falou contra eles foi que eles largaram o primeiro amor. Só isso. E Deus manda, se arrependa, porque senão eu vou tirar o candeeiro. Mas olha a igreja de Laodiceia agora, em 3,14, que para alguns teólogos é a igreja de hoje. Olha a igreja de hoje. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dize, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quanto amo. Seja, né, pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando aqui, a igreja, nesse tempo, é uma igreja morna. O que é uma igreja morna? Ela é meio Deus e meio mundo. Ela é... Eu pratico as coisas do mundo, mas eu tenho também prazer nas coisas da igreja. Olha o que Deus diz. Eu vou te vomitar. Porque tu não é quente, nem frio, porque os frios vão direto. Eu vou vomitar você. Tu imagina tu chegar diante de Deus e Deus falar assim: eu tenho nojo e vontade de vomitar quando te vejo. Essa é a igreja aqui. A igreja diz que, eu sou rica. É a igreja, cara, é a igreja que é riqueza, é prosperidade, é isso. A igreja dizia isso, mas nós não precisamos de nada, porque nós temos tudo. Deus diz assim, mal sabem vocês são miseráveis, pobres, cego e nu. Então, ele manda aqui, né, aconselha que compre ouro. O que é comprar o ouro? O ouro é provado no fogo. A qualidade do ouro, quanto melhor é o ouro, mais suportar ele consegue. Então, a gente precisa entender que o tempo que a gente está vivendo é um tempo que nós não podemos ser morno. Nós precisamos encontrar o descanso em Deus, sim, porque Deus é tudo. Ele é o soberano, é Ele que governa. Se a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele, então, gente, tudo está debaixo da vontade do querer de Deus. Então, qual é o nosso trabalho? Descansar, ser pintinho, ser barro e viver esse evangelho, viver Deus em intensidade. Mas por que então eu não vivo como o mundo vive? Porque eu amo a Deus. E eu reconheço que o sacrifício que ele teve na cruz
não me dá o direito de entristecer a Ele. Eu quero ser simplesmente filho querido e ir para debaixo das asas. Aquele que, por amor, entender que Ele é nosso Pai. Estou aqui, ó, debaixo das asas. Senhor, eu estou aqui debaixo. Mas, Pintinho, tu vai para lá? Tem gente indo para lá. Não, não. Quero estar debaixo das asas. Eu quero ser obediente. Eu quero entender o teu carinho, o teu amor, a tua provisão sobre a minha vida. Eu quero ser só isso. O pintinho debaixo das tuas asas. É o nosso compartilhar. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Amém. Nisso aí, eu queria até que o Diogo compartilhasse rapidinho, Diogo. A gente já passou do tempo. O que assim, sem você esperar, Deus fez por você nessa semana aí. Pra gente contar um testemunho que edifica a vida da gente. Não sei se tá falhando a minha internet, tá ruim. Não, tá bom. Não, essa semana que eu até compartilhei com o Alexandre, né? Que a gente acabou se mudando agora. A gente acabou vindo para aqui pro Anil, que é perto da minha mãe, perto da minha sogra. E aí eu tava na dificuldade se eu ia conseguir pagar aqui, né? Porque eu morava no apartamento que a minha sogra deu para minha esposa, né? Que era no tanque, mas era bem mais longe. E aí a gente vamos trabalhar, vamos se mudar. Eu tô aqui, não tem cortina, não tem sofá. E aí meu chefe me ligou, queria conversar comigo, falou de manhã, vamos conversar, Diogo. Eu falei, meu Deus, pandemia, conversar. Aí a Bíblia fica do lado do coisa. Eu falei, cara, Alexandre fala, fica tranquilo, fica tranquilo. Falei, cara, meu Deus, imagina alguma coisa dessa, pandemia, né? Todo mundo tá sendo afetado. E aí a gente tá passando por uma auditoria na empresa, né? E aí eu trabalho no setor financeiro, sou coordenador financeiro, aí imagina, eu falei, cara, deu alguma... E a gente teve que pagar um imposto altíssimo agora, eu falei, cara, babou. A primeira cabeça vai ser a minha. Aí ele falou, não, é porque tô precisando muito de você, e cara, e a gente nem pode, mas tô achando que você merece um aumento e tal. Eu falei, cara, que isso? Eu ri assim na hora, ele, não, mas é isso mesmo, Diogo, parabéns e tal. Aí eu mandei mensagem pro Alexandre, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu falei pra minha esposa, ela chorando, ela, ai meu Deus, cara, Deus é muito bom, que a gente tava num aperto, pagando prestação na Caixa Econômica, imagina, né? Mas aí eu compartilhei com o Alexandre como Deus é bom, né? Quando a gente tem um propósito. E assim, qual foi o teu esforço nisso aí, cara? Eu acho que a única coisa que eu tenho feito diferente é cada vez mais me aproximar de Deus, né? Eu acho que é só isso que eu tenho feito. Amém. Me aproximar, buscar, a gente tem estudado e pedir para Deus cada vez mais estar presente no meu casamento, no meu relacionamento. Eu só tenho feito isso diferente, né? Na verdade. Entendeu? É isso, meu irmão. É só a gente ir para debaixo, filho. Debaixo das asas, debaixo da nuvem. Porque é Ele que provê, cara. Amém. Vamos orar, gente. Amém. Ai, Senhor, teu tremendo, cara. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento de conhecer a tua palavra, Senhor. Se há entre nós, Senhor, pessoas que com dificuldade, Deus, de encontrar o descanso, Pai. Nesse dia, Pai, nos encontra o Senhor, Pai. Pai, faça o Senhor, Pai, nos coloca, Deus, debaixo das tuas asas, Senhor, nos coloca, Senhor, nesse lugar, Pai, de conforto, Pai, de aquecimento, de alegria, Pai, de paz, Senhor. Nos coloca debaixo das tuas asas, Senhor, porque tu és Deus, Senhor, soberano, Pai, Criador dos céus e da terra, Pai. Não há nada, Pai, que fuja do controle do Senhor, Pai. E nós, nesse dia, Pai, nós queremos colocar a gente, Pai, como barro, Senhor. Nós sejamos somente esse barro, Pai, esse pintinho, Pai, que vai para debaixo das tuas asas, Senhor, que se aconchega, meu Pai, debaixo do teu poder e da tua soberania, Pai. E, Pai, queremos te entregar todas as nossas dúvidas, Deus, os nossos problemas, Senhor, as nossas ansiedades, Senhor, ao Senhor, Pai. Entregamos os nossos problemas a Ti, Pai. E a partir de hoje, Pai, o nosso problema não é mais nosso, é Teu, Pai. Nós queremos descansar, Pai. Enquanto Tu vai trabalhar por nós, como a Tua palavra diz, Pai, nós queremos nos aquietar, Pai. Nós queremos, Pai, entrar, Pai, para esse lugar de paz, Senhor. Deus, nos abençoa, Senhor, com a Tua paz, Pai. Esse dia, Pai, seja o dia, Deus, o nosso Shabá, Senhor, o nosso sábado, Pai, porque encontramos o Senhor, Pai, encontramos a cura das nossas doenças, Pai, a cura das nossas enfermidades, Senhor, a cura, Senhor, das nossas ansiedades, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor, por o Senhor, Pai, ser um Deus tão zeloso, Pai, que deu, Pai, o Seu Filho, Pai,
por amor de cada um de nós, Senhor, sem que nós sejamos merecedor, Pai. Obrigado pelo teu amor, Deus, a tua bondade, Pai. E fica conosco no final desse dia, Pai. Pai, eu quero te pedir, Pai, pela vida, Pai, do Saulo, Pai, pela vida do pai do André, Pai, da Tione, Pai. Pai, por pessoas, Pai, do Rafael, Pai, que está... Meu pai foi internado de novo, Senhor, com um problema de cálculo renal, Senhor. Nós entregamos, Senhor, o problema deles em Ti, Senhor. E sabemos, Pai, que o Senhor pode resolver tudo, Pai. Nós queremos descansar entregando esses problemas, Senhor, que o Senhor dê solução para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Nós somos somente barros, Senhor, e temos um Deus gigante, um Deus Pai, um Deus amigo, um Deus real, um Deus presente, Pai. Assuma todas essas questões, Pai. Colocamos diante do Senhor, Pai. E a partir de agora, Pai, vamos voltar para a terra, Pai. E nós vamos, Pai, descansar, Pai. Obrigado por esse dia, Pai. Seja o Teu nome exaltado em nossas vidas, Pai. Amém. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Beijo.